Proposta milionária no Vasco. Admar Lopes se reúne para fechar negócio. E olha, ele não vem mais, ele não vem. Vou falar sobre esses três assuntos daqui a pouquinho. Antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te avisa, legal? Vamos direto pro vídeo aí. Olá Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, está entrando lá no nosso programa Almoço do Gigante, né? Sempre no horário de 1h da tarde, segunda a sexta, né? Tá sempre entrando no ar por esse horário. A gente entra 1h30 da tarde, tá? Hoje também vai entrar um pouquinho mais tarde. Bem, vamos começar com essa história do ele não vem mais. O pessoal estava esperando o Ancelotti para assistir, o técnico da seleção brasileira, para assistir o jogo de Vasco Cruzeiro, sábado, em São Januário. Não vai acontecer. Ele disse que ele não vem a São Januário assistir o jogo, tem outros compromissos, não vai vir assistir. A expectativa era grande, porque vai ter uma data FIFA, né, para convocação para amistosos, e se esperava que o Ancelotti viesse assistir o jogo, principalmente por causa do Coutinho, né, e assistir o Caio Jorge também, o centroavante do Cruzeiro. Mas, enfim, ele não vem, já descartou que não vai vir, não se sabe se vai mandar algum representante para assistir o jogo do Vasco e Cruzeiro sábado em São Januário. Importa que o Vasco tem que vencer. Se está com Ancelotti, sem Ancelotti, a gente não tem que dar a mínima importância para essa história. Mas a notícia saiu e a gente está trazendo aqui essa notícia aí, esse comentário que para mim é que não importa se o Ancelotti vai estar lá ou não vai estar lá. Eu acho que o Vasco tem que jogar e acabou. Que se dane se está o Ancelotti assistindo, se o Papa veio assistir. A gente tem que vencer, pô. Isso que é importante. O importante é os 18 mil vascaínos que vão estar em São Januário, que foram lá para assistir a vitória do Vasco. Isso que é importante. Não é só o Ancelotti estar em São Januário. O importante é os 18 mil que estão lá para assistir a vitória do Vasco. Que fique claro essa história, o Vasco tem que se ligar em vencer e subir na tabela. Esquecer esse negócio de convocação, seleção brasileira, pô, isso não importa. Isso aí é consequência de um trabalho, legal? Bem, o Admar Lopes se reúne agora à tarde para fechar o negócio. Daqui a pouco eu vou falar dessa história dos 150 milhões, fica ligado aí. Daqui a pouco eu já vou te dar essa notícia, vou explicar essa história. Mas o Admar Lopes hoje está entrando em reunião para fechar a renovação do Puma Rodrigues. O Diniz falou na coletiva que gostaria que ele renovasse, que ele ficasse para o ano que vem, que é um jogador muito útil, que tinha um problema na marcação, mas era um jogador ofensivamente muito bom, com bom toque de bola, com bom chute, com uma boa visão e entendimento do jogo, mas realmente no sistema defensivo ele pecava e que ele entendia que faltava orientação ao jogador e que o Puma está adaptado à lateral esquerda e vem entendendo isso e vem fazendo grandes jogos pela lateral esquerda. Depois que o Puma fez o gol contra o Bahia, veio esse elogio do treinador Fernando Diniz. E o Puma tem um contrato terminando em dezembro. E ele realmente vem fazendo boas participações. E o Puma quer ficar no Vasco. O Puma gosta do Vasco, ele gostou do Rio de Janeiro, ele gostou do Vasco da Gama, ele gosta do ambiente, ele gosta do grupo, ele tem amigos dentro do grupo, ele não gostaria de sair. Mas ele quer jogar mais, ele quer mostrar para a seleção do Uruguai que ele é útil, ele quer ir para uma Copa do Mundo. Ano que vem tem Copa do Mundo. Então, o Admar Lopes está sentando com os representantes do Puma e vão tentar renovar o contrato do Puma pelo menos por mais uma temporada, até do final de 2026, mas o jogador quer 3 anos. O Vasco acena com essa possibilidade, mas com um valor de salário menor e uma multa maior. Enfim, estão conversando e parece que hoje vai ser a reunião final. Isso porque o Puma a qualquer momento pode assinar um pré-contrato aí, porque ele fica livre em dezembro, mas ele ainda não fez por ainda estar negociando com o Vasco e ele quer ficar no Vasco. Então, parece que ele tem mercado, o Nacional do Uruguai está querendo ele, quer pegar ele no final do ano de graça, mas ele quer ficar no Vasco, ele não quer voltar para o Uruguai, ele quer jogar no Vasco, quer ficar no Vasco, e ele entende que com o Fernando Diniz ele vai ter mais oportunidades. Bem, como o Diniz tem contrato com o Vasco até final de 27, pode ser que o Puma fique no Vasco, e o Diniz já sinalizou que gostaria que renovasse com o Puma. Tarefa para o Admar Lopes, né? Que por enquanto vem fazendo uma boa atuação na janela, né? Com renovações, com exclusões de jogadores do elenco, com contratações, enfim, confiar que o Admar Lopes vai conseguir fazer o melhor negócio para o Vasco junto ao Puma, que está inclinado a aceitar porque quer ficar no Vasco. Então, parece que vai juntar a fome com a vontade de comer e a gente vai ter Puma Rodrigues por mais uma ou duas, ou talvez até 3 temporadas ainda no Vasco. Vamos ver como é que vai sair esse contrato. Acompanhe aqui o canal, porque tendo notícias, tendo desenvolvimento desse assunto, a gente vai trazer aqui com a nossa opinião. Eu acho
que o Puma é um jogador que não é titular absoluto hoje, mas é um jogador que compõe bem o elenco. É um bom jogador, sim. Ele tem falhas no sistema defensivo, mas eu queria ver ele com o Diniz pela direita, não pela esquerda. Mas ele está jogando bem, está cumprindo seu papel. Eu hoje já entendo que o Puma está melhor realmente do que o Vitor Luiz. Não entendi assim, mas estou voltando atrás pelas atuações que o Puma vem tendo. A atuação dele contra o Bahia foi de cinema, porém ele não teve que marcar mais ninguém. Depois da expulsão ficou muito fácil jogar. O Vasco 1 a mais, o Bahia baixou as linhas, então ninguém atacou nas costas do Puma. E aí fica mais fácil de jogar realmente. Aí ele fez uma grande exibição, porque ele ofensivamente sempre foi muito bom, né? Mas tem que esperar para ver, mas mesmo assim eu acho que é um jogador que vale a pena você ter ele no elenco. Para ter no elenco, ok. Não sei se ele é titular absoluto, mas vale a pena ter no elenco. Bem, quanto à história aí dos 150 milhões, cara, é verdade. O Porto formalizou uma proposta, 25 milhões de euros. 25 milhões de euros, mais ou menos o euro a R$6 aí aproximadamente 150 milhões de reais pelo Rayan. O Vasco recusou. O Vasco diz que não tem conversa nesse momento pelo Rayan, não vai vender o Rayan por 25 milhões. Para levar o Rayan hoje, para fechar um negócio com o Rayan hoje, só com um contrato, uma venda com duas condições. Primeiro, comprar pela multa, que é 40 milhões de euros, dá 240 milhões de reais. E a segunda condição, que ele saia só no final do ano, a partir de janeiro, ou no fim do Campeonato Brasileiro, na última rodada em dezembro. Essa é a condição do Vasco. Quer comprar o cara? Paga a multa e leva ele só em janeiro. Agora não leva o jogador. O Vasco agora não abre mão do jogador nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E ele deve estar amarradão de jogar no Vasco. Ele quer conquistar alguma coisa, ele quer sair do Vasco com um título, pelo menos, da Copa do Brasil. O moleque está pilhado, o moleque sempre foi campeão na base, né? Um moleque que está acostumado a ganhar títulos na base, está acostumado a fazer grandes jogos na base, né? Ser artilheiro da base. Está pegando o gosto do profissional, começando a entender o que é jogar no profissional, tem se dedicado muito, todo mundo elogiando muito o profissionalismo do Rayan. Poucos dias atrás passou até a história dele treinar com botas especiais para ele poder ficar mais leve. No último jogo, agora contra o Flamengo, ele correu pra caramba, conseguiu correr o jogo todo, e ele mesmo fala no final do jogo, né? Ele fala que ele nunca correu tanto numa partida de futebol como ele correu no jogo contra o Flamengo. E é verdade, ele correu pra caramba, correu muito, e isso é resultado, consequência do trabalho que ele vem fazendo à parte, né? Ele comprou as botas e está levando lá pro CT, os fisioterapeutas, o preparador de função física do Vasco está orientando ele a usar, para que ele treine com a bota mais pesada, para quando tirar a bota ele poder ter muito mais velocidade do que ele tem com a bota. Então ele treina, ele corre com aquela bota com peso, e o peso vai aumentando, é gradativo, você vai colocando peso na bota e ele vai aumentando esse peso, vai aumentando o nível de dificuldade, e cada vez ele está com uma explosão maior, cada vez mais solto. Bem legal essa proposta aí do Rayan de perceber que ele precisava de mais velocidade, precisava de mais fôlego, de mais caixa, de mais força, e ele está obtendo isso com treinamento, com profissionalismo. Isso é legal, bem bacana dele, e parabéns, né, a ele, o jovem, né, e com esse olhar de se dedicar à profissão dele, porque isso ele está fazendo para melhorar a ele mesmo, né? Melhorar as condições técnicas dele mesmo. E isso é legal, e é bom você ver um jovem pensando em futuro, pensando no desenvolvimento da profissão, de se qualificar, de se melhorar cada vez mais. Legal, parabéns ao Rayan, e que a gente curta ele até o final do ano, que no final desse ano a gente tem uma história feliz, né? Vasco livre da Série B, como já está caminhando, está indo bem. Se vencer o Cruzeiro, então, a gente vai dar um grande passo, e também o Vasco campeão da Copa do Brasil. Dá para sonhar, não dá? Porra, dá para sonhar. Ganhamos, empatamos com o Flamengo, vencemos o Bahia bem, vamos vencer o Cruzeiro sábado. Por que não sonhar? Claro que dá para sonhar. A gente vai pegar os Flores na semifinal. Dá para encarar de igual para igual. Os caras estão em crise lá, trouxeram, acho que o Zubeldia, né? Pô, trouxeram o Zubeldia, acho que o Vasco tem todas as condições de fazer um grande... Eu acho que o Zubeldia era o técnico do São Paulo, que foi demitido com a goleada do Vasco. Ele é o Zubeldia, o Vasco deu de 4 e foi demitido. Agora ele vai pegar o Vasco na semifinal pelo Fluminense, vai tomar outro 4, e aí vão demitir o cara antes do segundo jogo, quem sabe. É isso? Galera, fica com Deus, um grande abraço. Mais tarde tem vídeo aqui no canal, no Resumo Gigante, tá? Fui, tchau!